Prezado aluno, vamos então repetir a questão para podermos verificar a resposta. Com relação ao trauma raquimedular, é importante atentar quando a vítima se queixar de: alternativa A, dor no pescoço ou nas costas; alternativa B, adormecimento; alternativa C, debilidade; alternativa D, trauma fechado sobre as costelas; e alternativa E, quedas. A resposta correta é a alternativa A, prezado aluno. Relacionado às situações de emergência, podemos discutir também, prezado aluno, sobre o politrauma, ou também muito descrito em literatura como a vítima politraumatizada. É o indivíduo que apresenta ferimentos de pelo menos 2 regiões do corpo que exigiriam cada um deles um tratamento hospitalar. É importante ressaltar, prezado aluno, que o indivíduo politraumatizado é o mais grave doente do serviço de emergência, o mais oneroso para o hospital e requer para o seu atendimento adequado uma equipe multiprofissional treinada. Importante também ressaltar que a mortalidade aumenta com o número de ferimentos. De 5 ferimentos, 50% das vítimas sobrevivem. Mais uma vez, saliento para você, prezado aluno, a importância de profissionais competentes e capacitados para o atendimento às primeiras vítimas, principalmente em situação de pré-hospitalar. Uma outra condição que é causa de mortalidade ou de sequelas é a ruptura de fígado, que representa 30% da mortalidade no indivíduo politraumatizado. Com relação às combinações mais frequentes, são as lesões de crânio e tórax, prezado aluno. É considerado uma doença grave também um sério problema social e é a principal causa de morte na faixa etária nos adultos jovens, que compreende até 45 anos, perdendo somente para as doenças cardíacas e o câncer. Dados como estes, prezado aluno, nos remete justamente à reflexão de que primeiros socorros é algo que deve ser feito por pessoal altamente capacitado. Por isso, a primeira hora é considerada a hora de ouro para o atendimento do traumatizado ou do indivíduo politraumatizado. Uma vez que os doentes que recebem cuidados adequados neste período têm maior taxa de sobrevida quando comparados àqueles tratados tardiamente. Com relação a outras situações de emergência, temos também, prezado aluno, os traumatismos abdominal, torácico e crânioencefálico. O trauma é definido como um conjunto de perturbações causadas subitamente por um agente físico de etiologia, natureza e extensão muito variadas. As lesões traumáticas geralmente ocorrem em obediência a padrões previsíveis e são, portanto, passíveis de prevenção. Logo, retornamos à reflexão anterior, prezado aluno, de que um profissional capacitado, habilitado e atualizado, principalmente, terá melhores condições de prestar os primeiros socorros às vítimas de acidente. Os traumatismos são as urgências e emergências mais frequentes e de maior envolvimento da área da saúde. Com relação ao traumatismo abdominal, prezado aluno, podemos entendê-lo como responsável por um grande número de mortes, muitas vezes evitáveis. A cavidade intraperitoneal, o abdômen, juntamente com a cavidade torácica e com o espaço retroperitoneal, são os locais do organismo que comportam sangramentos, podendo levar a choque hemorrágico se não detectados a tempo. Geralmente, é caracterizado por ferimentos de arma de fogo, também conhecido pela sigla FAF, que é uma sigla conhecida internacionalmente, ou arma branca, também conhecida pela sigla FAB, ferimento por armas brancas.
Os traumatismos penetrantes são sérios e muitas vezes necessitam de cirurgia. A velocidade com que o projétil, também conhecido como bala, penetra no corpo determina o grau de dano e lesão no tecido e no órgão envolvido. Geralmente, afetam o peritônio, deixando uma comunicação da cavidade abdominal com o meio externo, porém não ocorre lesão visceral. Para melhor explicar a definição de traumatismo abdominal e principalmente a sua etiologia, prezado aluno, vamos imaginar um local, região abdominal fechada, onde você não consegue ver os órgãos internamente. Numa situação de uma lesão, de um trauma que pode ser provocado por um ferimento de arma de fogo ou ferimento por arma branca, todos os órgãos que ficam nesta cavidade, eles podem vir à tona. Pode ocorrer um processo conhecido como evisceração. Ou também pode ocorrer hemorragia dentro dessa cavidade. E as complicações, elas podem ser fatais. Até porque, prezado aluno, é importante ressaltar que quando um ferimento causado por uma bala, um projétil, ou por uma faca, ou por qualquer outro ferimento pontiagudo, normalmente não se sabe qual a região que vai ser afetada. O que fazer fora do ambiente hospitalar quando, numa situação de trauma abdominal, a vítima necessitar ser socorrida? Pedir alguém para chamar socorro médico enquanto atender a vítima. Manter a vítima deitada. Avaliar o local da lesão, observando dano tecidual, bem como o sangramento. Conversar com a vítima, avaliando o seu estado de consciência. Orientar e informar quanto ao seu estado e comunicar que já chamou socorro médico, o que vai tranquilizá-la. Afrouxar as roupas. Todos esses cuidados são importantes, prezado aluno, para um atendimento eficaz, eficiente e efetivo para a vítima de traumatismo abdominal. Importante ressaltar que o cuidado relacionado à avaliação do local da lesão, sangramento e também dano tecidual, diz respeito ao que nós acabamos de discutir anteriormente, quando geralmente tanto o projétil quanto uma arma branca, uma arma de fogo ou uma arma branca, ela não nos diz, não determina o local onde vai afetar. Outro traumatismo que acomete vítimas, principalmente em acidentes automobilísticos, é o traumatismo torácico, que pode ser também caracterizado por ferimentos penetrantes ou contusos, como no traumatismo abdominal, prezado aluno. Também são graves e afetam a respiração normal do indivíduo. O traumatismo de tórax está dividido em lesões que implicam em risco imediato à vítima e são avaliadas no exame primário, e em lesões que implicam em risco potencial à vítima e são avaliadas no exame secundário. Para elucidar com relação ao exame primário e exame secundário, prezado aluno, é importante lembrar que numa situação de acidente é importante analisar as condições vitais através das funções vitais do indivíduo e deixar o local do acidente livre de obstáculos de pessoas, principalmente sinalizando-o para que evite-se outros acidentes. Quanto ao agente causador, ele pode ser por FAF, que é o ferimento por arma de fogo, FAB, ferimento por arma branca, que pode ser qualquer, entenda-se, por qualquer material pontiagudo, ou acidentes automobilísticos. Com relação à manifestação clínica ou sinais e sintomas, prezado aluno, pneumotórax, que é a presença de ar dentro da cavidade pleural, hemotórax, que é definido como a presença de sangue na cavidade torácica, ou tamponamento cardíaco com lesão de grandes vasos. Quando falamos em tamponamento cardíaco, é quando o débito cardíaco ele deixa de estar circulante e o coração não consegue realizar as suas trocas de sangue arterial e sangue venoso.
Quais as lesões específicas do traumatismo torácico? Contusão pulmonar, sendo a principal causa o impacto direto, melhor dizendo, e está ligada a lesões da parede torácica. Como exemplo, prezado aluno, podemos citar acidentes de moto, acidentes de carro, onde geralmente, muitas vezes, o motorista ou passageiro não tem o cuidado de usar o cinto de segurança e muitas vezes tem esta lesão na região torácica. O impacto direto pode levar a este trauma. O que fazer fora do ambiente hospitalar? Pedir alguém para chamar o socorro médico enquanto estiver atendendo a vítima, fazer uma rápida avaliação do que aconteceu, como a vítima se feriu, manter a vítima deitada com a cabeça pouco elevada para que a respiração seja eficiente, ou seja, manter as vias aéreas superiores livres. É importante ressaltar, prezado aluno, principalmente com relação às vias aéreas superiores livres, que apesar da nova diretriz relacionada à ressuscitação cardiorrespiratória ou atendimento em situação de circulatória de emergência, o ver, ouvir e sentir, verificar a respiração, sentir ou ouvir, eles não são mais prioridades no atendimento. Hoje nós temos primeiro a circulação, no caso de uma hemorragia, verifica-se a circulação do indivíduo, depois as vias aéreas e posteriormente o atendimento das compressões torácicas. Logo, quando nós citamos para você a questão da respiração, nós estamos querendo elucidar que a região torácica, ela tem aí locais onde a respiração ela é importante, é por onde o ar passa. E numa situação de trauma torácico, estas regiões podem ficar comprometidas, como exemplo, traqueia e pulmões. Com relação ao outro tipo de traumatismo, nós temos o crânio encefálico. É importante elucidar que o cérebro é protegido por uma caixa óssea, conhecida como crânio. Logo, este é o órgão mais nobre e sensível do corpo humano e também o que apresenta menor chance de recuperação quando lesado. Isto por quê, prezado aluno? Porque as células nervosas, a nível do sistema nervoso central, quando lesionadas, elas não têm a capacidade de regeneração. E também ele possui diversas artérias e veias, as quais podem se romper durante um trauma. Como o crânio, que é a parte óssea, é rígido e o cérebro mais macio, uma hemorragia irá gerar um hematoma, que por sua vez irá crescer, comprimindo o cérebro, o que certamente trará lesões neurológicas. Esta compressão, prezado aluno, pode ser entendida como aumento da pressão intracraniana dentro da calota do crânio. Logo, o cérebro ou também encéfalo, como é anatomicamente conhecido, pode sofrer com o aumento dessa pressão e, consequentemente, a vítima ter sequelas ou incapacidade e até mesmo a morte. Algumas vezes nem há sangramento, prezado aluno, porém, apenas o balançar dentro do cérebro, dentro da caixa craniana, é o suficiente para fazê-lo inchar e comprimir a ele próprio. O que fazer? Pedir ajuda em caráter de emergência, tentar acalmar a vítima se ela estiver consciente, pense na possibilidade de fratura no pescoço antes de movimentar a vítima. Logo, é importante ressaltar que a coluna cervical deve ser preservada também. Mantenha a vítima deitada e aquecida e cuide dos demais ferimentos, prezado aluno. Vamos agora para a nossa interatividade. É considerado como responsável pelo número elevado de mortes e por vezes evitáveis. Alternativa A, traumatismo craniano. Alternativa B, traumatismo torácico.
Alternativa C, traumatismo cervical. Alternativa D, traumatismo abdominal. E alternativa E, traumatismo músculo-esquelético. Prezado aluno, vamos agora refletir um pouco sobre o que foi discutido até agora, sobre esta interatividade e em breve voltaremos com a resposta.